Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, só que agora de uma forma um pouco mais cinematográfica, porque agora a gente vai abordar registros históricos relacionados ao esporte com correlação no cinema. Então a gente vai abordar como é que o esporte é difundido, divulgado e retratado no cinema. Tranquilo? Então vamos para a tela porque aqui tem conteúdo. Vamos lá. 3, 2, 1, passando aí. Primeira abordagem que a gente vai ter a interpretação é acerca da literatura e cinema, a memória em foco. A importância da relação entre esporte e cinema, que seria a influência cultural. Nesse caso, o cinema, ao retratar diferentes modalidades esportivas, contribui para a disseminação da prática esportiva, além de inspirar atletas e entusiastas, ampliando a visibilidade e a relevância do esporte na sociedade. Aqui na tela, a gente já vai grifar uma palavra muito importante, bem bonitinha, que é a disseminação. Então, em que consiste essa disseminação? É como é divulgado, como é retratado e como é representado o esporte através do cinema. A gente entendendo o cinema como uma sétima arte que dá visibilidade imagética a ações, a gente tem o esporte sendo retratado ali como uma prática e que essa prática pode ser estimulada e desenvolvida pelo público que assiste. Então, essa disseminação ela é importante para dar visibilidade a determinadas modalidades esportivas. Então, como é que isso é retratado, como isso é representado no cinema? De forma bem geral, a gente entende o esporte como esse instrumento de motivação, de superação, de competição. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho nesse conceito de esporte para entender essa definição e entender efetivamente o que o cinema pode representar por meio do esporte, beleza? Então volta para a tela novamente. Então, além da disseminação, a gente tem a reflexão e o engajamento. E engajamento, outra palavra muito importante, que é justamente esse... como eu posso dizer, esse interesse em buscar, em cativar as pessoas. Então, quando eu quero engajar, quando eu, por exemplo, faço um post de uma foto e eu quero que tenha engajamento, eu quero que tenha público, eu quero que tenha pessoas ali acessando. E aí o esporte ele é disseminado, ou seja, ele é divulgado, ele é representado, retratado e as pessoas têm acesso e conhecimento sobre aquela modalidade. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó. Os filmes sobre esportes abordam questões que vão além das competições, provocando reflexões sobre valores, superação e desafios pessoais e coletivos, estimulando o engajamento, mais uma vez a palavra engajamento, e a discussão sobre temas relevantes. Então, volta para cá. Então, a gente já tem ali o direcionamento primeiro. Vai além da competição, porque isso é um dos caráteres principais do esporte, o caráter competitivo. Só que vai além disso. Volta para a tela que aqui, ó, palavras importantes, ó. Reflexões sobre valores e superações. Quem nunca assistiu um filme em que os personagens são desafiados a superar as suas metas? Inclusive, após a aula de hoje, eu vou deixar um videozinho para vocês observarem como que esse esporte de superação pode ser retratado pelo cinema. Então, de forma geral, um filme que eu gosto muito de retratar, que mostra esse desafio e superação pessoal, é Além dos Horizontes e As Apimentadas, que é aquele desafio básico ali corporal, mas que as pessoas têm que sempre se provocar e se estimular e ir além. Então, é mais ou menos esse o direcionamento, tá bom? Então, volta para a tela que a gente tem mais algumas coisinhas para abordar aqui. Um segundo, vamos passar a borrachita, tchuk, 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 e pronto, próximo slide, let's go! Foi. Então aqui, ó. Aqui a gente já vai entrar no esporte propriamente dito, que seja individual ou em equipe. Os esportes são entre as principais atividades físicas praticadas pela humanidade. Sem uma origem definida, há quem diga que as primeiras manifestações esportivas ocorreram na Grécia Antiga, enquanto os outros acreditam que os jogos de cabeça eram uma atividade comum na Antiguidade. Aqui a gente tem uma imagem que retrata, que representa como seria determinadas práticas esportivas. Então, como que a gente pode entender isso? Primeiramente, esporte individual ou coletivo. Aqui uma representação da antiguidade. Representação essa que
é retratado em cinema, então entendam sempre isso. Cinema como um instrumento imagético, algo que vai retratar e representar. Imagens fazem isso? Imagem faz isso. A diferença é que o filme consegue, de forma gradativa, contar um enredo, criar uma história acerca daquela representação, tudo bem? Então aqui a gente compreende que o esporte não tinha uma origem definida, apesar de que aqui, vamos lá, dar uma grifadinha, só de leve, só pra gente ver aqui, ó, jogos de cabeça. Aí vocês devem pensar, cognitivo, as pessoas pensavam, não necessariamente, talvez elas não pensassem tanto. O que elas faziam? Elas decapitavam seus adversários e batiam fute ali, ó, só com a cabecinha, entendeu? O pessoal era um pouco bárbaro para nossa percepção cultural, tá? Porque isso que é importante de ser retratado através do cinema, porque a gente começa a entender, a visualizar efetivamente qual era a intenção de forma afastada desse nosso preconceito cultural, porque a gente tem um direcionamento, mas é um direcionamento temporal. O que é aceito ou tolerado ou não nessa época, na outra podia ser diferente. Tranquilo? Então volta para a tela, taca ali borracha e vamos para o próximo slide. E let's go. E let's go. De todo modo, o esporte pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Aqui a gente tem a definição um pouco mais propriamente dita, né, acerca do esporte. Esse é um fenômeno, então a gente já tem que entender isso. Um fenômeno, ele vai muito além de aspectos delimitatórios. Ele vai ampliar tanto na percepção física, cognitiva, mental, social. São relações amplas e que difundem aquela modalidade não só como um caráter técnico e físico. Ela tem muito mais. O Brasil é o país do futebol. Por quê? Porque vai e transcende apenas a modalidade esportiva. Aquilo acaba sendo enraizado e incorporado na identidade cultural. Quem nunca quis assistir o filme do Pelé? Eu não vou fazer isso não, é muito melhor assistir o filme do Pelé. Por quê? Porque aquilo faz parte da nossa identidade, aquilo está inserido dentro do nosso contexto cultural. E o cinema pode retratar aquilo de alguma forma, tranquilo? Então, entendendo o que é a definição de esporte, a gente avança mais um pouquinho, porque aqui a gente já tem o esporte número 1, que é o atletismo, que é um conjunto de atividades esportivas de marcas que envolvem corridas, saltos, arremessos, presentes em todas as competições olímpicas, desde a Grécia Antiga, em 776 a.C., aos dias atuais. Esse esporte tem como objetivo identificar os melhores dentro de cada modalidade, ressaltando as capacidades físicas. Aqui eu já quero destacar algumas palavras, vamos lá. Identificar os melhores, esportes de marca, vamos colocar uma marca aqui, e capacidade física eu vou grifar só para dar um atributo. Essa imagem, por favor, observem bem essa imagem, contemplem aqui uma Olimpíada, uma maratona. Já eu vou abordar um pouquinho desse aspecto, apesar de que a gente já está finalizando aqui, tá tranquilo, tá safe, tá calmo, mas aqui a gente precisa entender que o atletismo como modalidade número 1, e a gente entendendo que a aula é acerca de registros históricos, de momentos históricos esportivos que podem ser retratados no cinema, que são retratados no cinema, a gente já tem que entender marcos históricos, marcos temporais. Então, se você puxar isso na sua memória, um momento histórico esportivo, por exemplo, um que teve grande visibilidade porque estava sendo ali naquele momento filmado, foi a morte do Ayrton Senna. Ele estava ali na competição, Fórmula 1 e tudo mais, houve o acidente e aquilo ali criou-se uma comoção porque a gente acompanhou tudo o que aconteceu. Aquilo foi um momento, um marco histórico, assim como o primeiro ouro da ginástica da Rebeca. Então, são momentos. Eu queria que você tentasse buscar aí na sua memória um momento histórico. Alguns desses momentos são retratados pelo cinema. Aqui, eu destaquei a palavra marca, marca aqui, tá marcando. Então, compreendendo essa marca, não como uma marca técnica, mas uma marca como modalidade esportiva em que a gente consegue acompanhar os resultados. Esses resultados é quem vai identificar quem são os melhores. Porque em que isso define?
Eu consigo identificar quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem é o mais flexível, quem é que tem a remessa melhor. Então, são essas marcas, a identificação tanto temporal quanto de força de quem tem uma habilidade um pouco melhor. Tranquilo? A capacidade física, que seria um outro elemento que a gente já destacou aqui, é relacionado basicamente aos atributos que a gente consegue treinar, que a gente consegue desenvolver. Desenvolvendo isso, a gente consegue fazer o quê? Ter uma melhora corporal, que faz toda essa correlação. Correlação com o cinema? Sim, porque o próximo vídeo que vocês vão acompanhar é um recorte de um filme, de um período histórico. Eu não quero dar muito spoiler, porque eu quero que vocês tenham a experiência, a imersão do que consiste. Que em um determinado momento histórico, o esporte, por ser um fenômeno, vamos casando todas as informações, o esporte, por ser um fenômeno cultural, ele tem tanto atributo social, físico, cognitivo e tal, mas ele também é entretenimento. Então, o esporte primariamente, que eram essas marcas de competições, lembram dos jogos de cabeça, bárbaros e tudo mais? Então, esse mini vídeo, esse mini recorte de um filme vai retratar basicamente uma prática esportiva. Entendam que a adaptação do esporte, ele evolui com o tempo, e o que é tido como esporte hoje, pode ser que antigamente ele tinha um outro caráter. Nesse caso, o vídeo que eu separei para vocês, é um caráter de entretenimento, pão e circo. Eu quero que vocês fiquem aguçados para assistir e acompanhar esse vídeo, tudo bem? Mas de forma geral, o que eu quero que vocês entendam, que os registros históricos e esportivos, eles podem sim ser retratados no cinema, são retratados no cinema e tem esse direcionamento principal de difundir, de disseminar aquele esporte, aquela modalidade. Por exemplo, nós que somos brasileiros, nossa realidade ela é um pouco mais voltada para o futebol. Entretanto, o nosso acompanhamento, né, a nossa absorção de cinema, ela é um pouco mais americanizada. E quando chega aqui, são esportes que a gente não tem tanta afinidade, tal qual as cheerleaders, futebol americano, esses tipos de esporte que a gente não tem tanto contato, tem tanto acesso, mas que acaba sendo disseminado e a gente começa a fazer associações justamente porque o cinema vai retratando aquelas modalidades. Então vejam que o cinema vai ser esse instrumento de disseminação, o esporte vai ser o meio, vai ser o conteúdo que a gente vai querer agregar à nossa vida por ter conhecido, por ter acompanhado. E aí, falando em acompanhar, eu espero que vocês nos acompanhem em próximas aulas, abordando um pouco mais tanto do aspecto do cinema, quanto do aspecto esportivo, quanto dessa dinâmica do ser em evolução. Então, eu fico por aqui, vejo vocês em uma próxima aula e é isso aí. Bye, bye!